Até onde alguém iria por dinheiro e o que acontece quando esse dinheiro já vem esvaziado de qualquer sentido. Em Cloud, a busca pelo lucro serve como anestesia para uma fratura social cada vez mais visível, onde os laços se rompem e o dinheiro tenta inutilmente colar os cacos. Oi, gente, hoje a conversa é sobre Cloud, Nuvem de Vingança, filme dirigido pelo Kiyoshi Kurosawa e que estreia nesta quinta-feira nos cinemas. E um primeiro ponto que eu trago para essa conversa é uma observação do diretor sobre o filme, quando ele diz que ele não teve nenhum tipo de intenção de criar alguma mensagem social com a contextualização daquilo que o filme vai trazer, vai abordar, mas sim de falar sobre a realidade do Japão. Mas essa é uma realidade que também está entrelaçada a temas como capitalismo, solidão, esvaziamento dos laços sociais, que são temas que aparecem no filme com aquele olhar mais cru e clínico do Kiyoshi Kurosawa e que, né, de alguma maneira trazem sim algum tipo de mensagem com esse aspecto social também, mesmo que essa não tenha sido a intenção inicial do diretor. E a marca do Kurosawa está nesse olhar aparentemente distante, que observa a rotina até ela se esfacelar. Sem precisar de explicações, as ações se insinuam e se infiltram, revelando o cotidiano por meio de uma estética sem excessos. E é um sem excesso que se constrói por meio de uma atmosfera que também vai se transformando, no sentido de que a gente tem o início do filme mais voltado para o suspense, para o mistério, e depois ele vai caminhando até chegar numa sequência que envolve ação. Mas essa transformação é sem perder de vista a coesão e esse terror com ares de realidade que, de alguma maneira, dá esse sustento para a narrativa do filme. Por isso, eu acho que Cloud toca mais pelo incômodo do real que causa, e isso já diz muito sobre a abordagem do Kiyoshi Kurosawa, que constrói narrativas que vão revelando as rachaduras da vida contemporânea no Japão. E aqui, especialmente, no que se refere à solidão e ao colapso dos vínculos. E antes de seguir, uma breve contextualização do filme. Em Cloud, Ryosuke Kiyoshi é um vendedor online que busca lucrar a qualquer custo, inflacionando preços e comercializando produtos duvidosos. Mas, quando sua identidade vem à tona, ele se torna alvo de uma reação violenta, impulsionada por frustrações, ressentimentos e um desejo coletivo de vingança. Um primeiro ponto que eu destaco é a questão da solidão, que eu já mencionei, e que está muito presente entre os personagens. Eles até tentam insinuar que tem algum tipo de relação, como o Yoshi com a namorada, eles tentam morar juntos, mas é um arranjo muito esquisito. A gente não sente que tem nenhum tipo de afeto ali. E é mesmo com as outras pessoas com quem principalmente o Yoshi se relaciona, um ex-colega que a gente não entende muito bem o vínculo que ele tem, que estudou com ele. É tudo muito nessa ordem do superficial, não se aprofunda. E o Yoshi, ele trabalhava numa fábrica e ele até recebe um tipo de promoção, uma proposta de promoção do patrão, que ele recusa para poder trabalhar com esse e-commerce, desses objetos um pouco suspeitos. Mas se a gente pensar até a própria questão do trabalho, um trabalho que exige uma descrição dele, ele tem que de alguma maneira se camuflar, porque isso pode colocá-lo em risco, então ele não pode confiar em ninguém. Então é sempre uma atmosfera de muita desconfiança que está entrelaçando esses personagens. E até os cenários do filme traduzem isso também, já que ele começa em Tóquio, que é esse lugar mais movimentado, com mais pessoas e mais possibilidade de encontrar talvez pessoas, para depois o Yoshi se deslocar para uma casa numa floresta, completamente isolada, e os encaminhamentos finais do filme são numa espécie de fábrica, galpão abandonado. Então a tendência é que vá se deteriorando tanto os lugares quanto os laços que poderiam se estabelecer ali. E eu acho que essa transição desses lugares também representa essa ideia do Kiyoshi Kurosawa de traduzir essa realidade do Japão. E seja no movimento de Tóquio ou nessa casa na floresta, ninguém confia em ninguém. E até as relações que poderiam ser de afeto se tornam moeda de troca, manipulação ou estratégia. E isso puxa um outro ponto que seria a motivação vazia do dinheiro,
que a gente pode se perguntar por que que o Yoshi escolheu trabalhar com o que ele trabalha. É para ganhar mais, para ter uma vida melhor, mas isso não é contextualizado, não é dito. A gente só vê ele fazendo aquilo ali de uma maneira meio mecânica, e tanto ele quanto os outros personagens, inclusive a namorada dele, que tem uma relação de interesse com ele, que também passa por essa questão do dinheiro. E aí eu fico pensando na precariedade que se estabelece a partir de tudo isso. Porque as relações são precárias, o trabalho é precário, as escolhas são precárias, e tudo isso parece ser pano de fundo para algo maior e que escancara a ruína de qualquer estrutura mínima de confiança, estabilidade ou propósito para esses sujeitos ou para a sociedade em que eles vivem. Tem até algumas cenas que eu acho que são emblemáticas para pensar isso, que é quando o Yoshi anuncia os produtos dele online e ele se senta na frente do computador e fica olhando até os produtos serem vendidos. E é sempre esse gesto muito vazio, né, automático, como eu disse anteriormente, de olhar para aquilo ali, vender, entregar e aí começa tudo de novo. Então é sempre nesse esvaziamento. E isso estabelece o dinheiro apenas como um motor automático, um combustível que move pessoas, mas sem um sentido mais desejante ou de conexão. E aí, já para ir encaminhando para o final do vídeo, tem uma frase que aparece no filme que eu acho que ela tem um tom de provocação. Não acredito que esse é um filme para dar respostas para a gente, ele é muito mais para provocar, que é quando um dos personagens diz para o Yoshi: tudo estará ao seu alcance, até as coisas que podem acabar com o mundo. E isso acho que diz tanto desse esvaziamento dos laços que eu trouxe aqui, quanto da ascensão do ódio, que vai estar muito presente no filme também, quando um grupo se revolta com o Yoshi na internet e resolve fazer uma verdadeira caçada a ele. Então, acho que são aspectos que ficam aí condensados nessa frase, que eu acho que é uma frase muito boa e que representa, de alguma maneira, a ideia central do filme. Bom, isso era o que eu tinha para dizer de Cloud, Nuvem de Vingança, que eu acho que é um filme muito econômico no sentido dos afetos, mas muito rico para pensar essa precarização dos laços sociais e da ascensão do ódio. E quem for assistir ao filme, se quiser deixar o comentário aqui, é muito bem-vindo. E também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou do vídeo, também deixe o seu like. E a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Um abraço!